find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, o meu nome é Miguel E eu sou o Eugénio. e sejam bem-vindos ao Cogit. Hoje vamos falar sobre o Oppenheimer. Vamos falar só sobre o filme do Oppenheimer. Não, estou a brincar. Vamos falar do filme também, mas essencialmente o tema tem a ver com o filme, não é? Mas para além disso vamos falar dos perigos que podem advir da má utilização, não é? Da ciência. Não é? Ou até da boa utilização que depois acaba por ser subvertida e utilizada de má maneira. Ou mesmo, pronto, pode ser utilizado para um bom propósito. A ciência e a tecnologia podem ser utilizadas para um bom propósito, mas terem repercussões negativas no futuro. Mas, falando do filme, nós ainda não chegámos a discutir se isto vai ser spoiler free ou não. Mas, tendo em conta a natureza do filme, como o filme é, não é? Aquilo são relatos históricos. Aquilo aparentemente está... Grande parte do filme está historically accurate, não é? Portanto, eu acho que não faz muito sentido nós estamos aqui com vamos tentar não dizer isto e aquilo, porque são coisas que se sabem, e eu acho que não dá propriamente para spoiler aquele filme, porque não tem tanto a ver com o que acontece, mas a forma como aquilo está apresentado no filme. Exatamente. Eu acho que se nós falarmos do filme, falarmos aliás dos factos históricos que estão associados ao filme, eu acho que isso não constitui um problema por si só, não é? Não, eu também acho que não. O problema é se nós começarmos a entrar em cenas demasiado específicas e sim, que criar tem a ver um com cenário as cenas mental específicas do filme e não com o que aconteceu historicamente. Exatamente. Sim. Mas pronto, então falando... Porque eu acho que é essa a beleza do filme, não é? Sim, a beleza do filme é muita... há muita beleza naquele filme. Para já, são 3 horas. 3 horas, meu. Há ali uma altura em que parece que o filme está a acabar, mas depois começa outra vez a andar bué rapidamente. E a cena é Tu tiveste intervalo? Não. No meu teve. Teve intervalo? Na minha sessão teve. 3 horas seguidas. 3 horas seguidas, meu. Ganda bexiga. Yeah. Não fui à casa de banho uma única vez. Mas cinematografia incrível. Soundtrack incrível. Eu pus até numa story no meu Instagram a dizer que arrepiei-me umas 392 vezes durante o filme, porque aquela soundtrack é incrível e está super adequada ao que está a acontecer. Apesar daquilo não ser um filme de ação propriamente, é super intenso. Super intenso. Eu tinha-te perguntado há bocado, mas pronto, este é o primeiro filme do Christopher Nolan que tu vês. Precisamente, porque, o Miguel não é muito de ver coisas, não é? Eu acho que sou... Imagina, houve uma altura em que a minha cultura geral cinematográfica era abaixo de 0. Tipo, eu não tinha visto quase nada, estás a ver? E até hoje, por exemplo, eu nunca vi um filme do Harry Potter completo, nunca vi Senhor dos Anéis, nunca vi o Interstellar. O Interstellar, sim. Mas calma lá, qual foi aquele filme que nós vimos? O que nós vimos na Inglourious casa Basterds? foi o Inglourious Basterds, Yeah. Mas tu nunca viste o Prestige? Não, esse também. nunca vi. Mas vi o Django, entretanto. O Django. Do sim, Tarantino na mesma. sim. Grande filme também. Portanto, primeiro filme do Christopher Nolan que tu vês e... Pronto, eu ia perguntar o que é que tinhas achado em geral, sendo uma pessoa não tão de filmes quanto eu, gostava de perceber o que é que tens a dizer. E pode ser acerca de tudo. Tipo... Sim. Como tu disseste, eu gostei bastante do ambiente, não é? Do cenário que o Christopher Nolan cria. É um cenário em que nos convida essencialmente a ver as coisas da perspectiva da personagem principal, não é? Que é o Robert Oppenheimer, que é a personagem principal do filme, não é? Há lá uma cena... Eu não queria estar a entrar em detalhes, mas há lá uma cena... Eu vou tentar não dar spoiler, sim. porque isto acho que constitui mesmo um spoiler, não é? Porque não sei até que ponto é algo que é factualmente verídico. A cena de bater dos pés, mano. Sabes? Sim. Tão bom. É que aquilo foi foreshadowed.
Sim, Porque aquilo já estava na cabeça dele antes e depois é que acontece. Essas cenas todas do struggle, do Oppenheimer, uma coisa que eu adorei é o facto de o Oppenheimer está humanizado de uma maneira incrível. Pois está. Tu percebes que é uma pessoa super complexa, tipo, que tem um ego, mas que ao mesmo tempo quer ser boa pessoa, mas que ao mesmo tempo está a fazer uma coisa que ele próprio não sabe se é moralmente correta ou não, e depois ele está a levar com pressão das outras pessoas e não sabe o que responder, e as expectativas que os outros têm sobre ele, e os momentos em que o gajo está super confiante, e outros momentos em que ele está só triste e deprimido, e isso tudo. Pá, um trabalho incrível em humanizar isso é verdade, uma figura. Isso é verdade. Porque muitas vezes, em particular com os físicos, é sempre criada aquela noção de que eles são géniozinhos e vivem trancados na sua coisa e trabalham muito sozinhos, quando na verdade não é nada disso que acontece. Não é? A ciência, mesmo já naquela altura, portanto estamos a falar das décadas de 20, 30, 40, no caso do filme, era um trabalho que envolvia muita colaboração. E isso viu-se no Projeto Manhattan, não é? Exato. Havia muita gente envolvida, tipo mais de 600 pessoas, se não me engano. Portanto, era um esforço contínuo e conjunto. Claro. Não é? Bem, e depois, obviamente, que há todos os casos, não é? Que o Oppenheimer tem. Mas uma coisa que me surgiu agora, ainda falando um bocadinho mais das linhas gerais do filme, a forma como são representadas os vários tempos, pá, perfeito. Viste? Yeah. As cenas em preto e branco, as cenas em cor normal, não é? Mas aquilo não tem a ver com... É bem interessante, porque às tantas as cenas que estão a preto e branco começam a estar a cor. Exatamente. Eu por acaso não li, eu devia ter lido isso com mais atenção, mas acho que a cena das cores tem a ver com a subjetividade e a objetividade das cenas. Porque acho que o que o gajo faz é que acho que as cenas que são a preto e branco são cenas que são subjetivas. Estás a ver? Subjetivas na medida em que é tipo subjetivas uma alienação da realidade. Se calhar não é a melhor expressão, mas é tipo, é algo que, pronto, não sabe muito bem se aconteceu daquela forma. É isso? Não, subjetivas no termo, em termos da... Aquilo é a perspectiva de um personagem. E não é a forma como o personagem está a interpretar aquilo. E agora também falando em termos super gerais, quem viu o filme vai conseguir perceber, quem não conseguiu não vai perceber nada. Mas existe lá uma cena que é fulcral para o filme, que acontece 3 vezes. Acontece 3 vezes e as 3 vezes que isso acontece nós interpretamos de 3 maneiras diferentes. Isto era uma coisa que o André estava-me a dizer ontem. A cena fulcral... é uma cena fulcral do filme, e cada vez que nós vemos, eu acho que aquilo acontece a preto e branco 2 vezes e depois no fim acontece a cores, porque tem a ver com as perspectivas dos personagens que estão a interagir naquela cena. Ao início, quando começas a ver o filme, parece que aquilo, o color coding está a fazer tipo, cenas que estão numa determinada timeline estão a acontecer a preto e branco e as outras estão a acontecer a cores, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a perspectiva dos personagens. E a ideia com que eu tinha ficado... Lá está, eu por acaso acabei por não falar muito sobre o filme, depois de o ter visto, mas eu pensava que as cenas a cinzento eram coisas que estavam a acontecer depois dos eventos do Projeto Manhattan. Sim, essa era a ideia com que eu tinha ficado também, mas tu has de reparar, às tantas... essas cenas começam a ficar a cores. Exatamente. Portanto... Começam a ficar a cores porquê? Porque é depois do desenvolvimento da bomba atómica. Estás a ver? Imagina, eu acho que essas cenas ficam a cinzento, aliás, ficam a cores porque começaram a fazer parte do presente e não do futuro. Estou a perceber. Mas eu não tenho a certeza, foi a ideia com que eu fiquei. Mas eu sou um bocado totó nestas coisas, malta. Eu não sei se vocês conhecem alguém que vai ver um filme e não consegue literalmente esboçar um pensamento sobre o filme. Eu acho que sou essa pessoa. Eu acho que vejo os filmes de forma um bocado passiva. Não, mas naquele caso, foi aquilo que eu interpretei, estás a ver? Era que as cenas a cinzento faziam parte de um futuro que era o futuro mais longínquo do filme.
ou seja, depois dos desenvolvimentos da bomba atómica, portanto, depois da guerra ter terminado, e assim que, portanto, de forma paralela, vocês vão vendo os eventos da bomba atómica, portanto, como é que foi construído o projeto, de que forma é que o Oppenheimer foi chamado para liderar o projeto, o desenvolvimento da bomba, etc. E depois de terem sido largadas as bombas em Hiroshima e Nagasaki, no fundo, os eventos que estavam a ocorrer de forma paralela acabam por se sobrepor num só, e a timeline, que era tipo o futuro mais longínquo, acaba por ficar com as cenas a cor normal. Pá, eu pensava que tinha sido assim. Não, o que está aqui a dizer, eu entretanto, enquanto estavas a explicar, eu consegui encontrar In a new conversation with Konbini, Nolan explained that the critically acclaimed Oppenheimer use of dual visuals to differentiate the film's events from Oppenheimer's perspective from Strauss's point of view. Ou seja, tudo o que nós vemos a preto e branco está no point of view do Louis Strauss. Ok. E tudo o que nós vemos a cores está na perspectiva do Oppenheimer. Estás a perceber? Ok. E agora quando tu começas a pensar nisso, sim. faz bué sentido. Faz sentido. Isso é- Mas então uma coisa que nós temos que dizer é que... não, espera. Pois. Não, porque imagina, aquilo que eu ia dizer era... Mas a perspectiva do Strauss é basicamente de coisas que aconteceram depois, e por isso é que eu estou a fazer esta confusão. Estás a perceber? Eu estou a pensar que a linha temporal a preto e branco é exclusivamente depois dos eventos da bomba atómica, Sim, faz porque é sentido. aí quando ele começa a entrar com a sua Exato. opinião. Sim, Mas faz sentido. Faz sentido. Acho que as duas coisas por acaso até se interceptam, não é? Interceptam. Porque não há assim nenhuma perspectiva do Strauss antes ou durante o desenvolvimento da bomba. Ou acho que há eu não sei. aquela reunião em que ele está numa mesa com os físicos e eles começam a falar de alguma coisa. Sim, mas essa reunião aconteceu depois do desenvolvimento da bomba. Foi depois? Yeah. Ok. Isso, Então está tudo depois. Isso imagina, eu por acaso no outro dia vi o Christopher Nolan numa entrevista, daquelas que as pessoas fazem perguntas e os atores e os diretores sim, fazem estão ali respostas. numa mesa, não é? Sim. E havia uma das perguntas que tinham feito que é, um gajo tinha dito a minha vida às vezes parece um filme do Christopher Nolan. I have no idea what's going on most of the time. E depois o entrevistador, tipo, eles começaram-se a rir, o entrevistador perguntou: tens algum conselho para dar a esta pessoa? E o Christopher Nolan disse: pá, não tentes perceber, sente só. E essa é uma dica perfeita para quem está a ver filmes do Christopher Nolan. Tu podes ver aquele filme 500 vezes, meu. Imagina. E a maior parte dos filmes do Christopher Nolan são assim. Podes ver vezes sem conta que aquilo vai fazer mais sentido quantas mais vezes tu vês. Porque, tipo, para ser honesto, eu perdi-me durante o filme muitas vezes. Porque o filme é fast-paced. Sim. Acontecem muitas coisas no intervalo de tempo muito pequenino e lá está. Existe ali mais para o início. Acontece a tal troca de perspectiva, não é? Agora, entretanto, percebemos que é uma troca de perspectiva e não necessariamente de linhas temporais. De estar... de linhas temporais, não é? Mas de estar mais à frente ou mais atrás no tempo. E aquilo é frenético. E tu não te apercebes, meu. Tu começas a ver o filme, aquilo tudo bem, tudo muito bonito, e depois do nada começa a ficar a preto e branco e começam a acontecer cenas que não têm necessariamente a ver com aquilo que estava antes, e depois volta e depois tu ficas, mas o que é que está a passar? Imagina, o Christopher Nolan é ganda geek, meu. Ele sabe. Ele há de ter curiosidade sobre estas cenas e depois vai falar com os especialistas para perceber o que pôr e o que não pôr. E ele durante o filme também está-se um bocado a cagar se tu estás a apanhar ou não. Os físicos estão lá e estão a falar da cena deles, tipo, isto é assim, assado, e não dá tempo a pensar, tipo, está-se a cagar se tu percebeste ou não. Completamente, imagina, houve partes em que eu dei por mim a pensar, eu percebo isto porque eu tive uma formação completa em física, ainda para mais em física nuclear e de partículas, é mesmo a minha especialização do mestrado. Então estar a ver ali aquela malta toda... Pois, eu ia-te perguntar como é que já vamos lá. Mas isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que o pessoal ali a falar de coisas buedas específicas e não sei o quê, e eu assim...
Eu percebo porque eu tirei uma formação em física, mas há aqui bué da gente deve estar a andar aos papéis, meu. E a questão é que tu estás no meio de um filme e não podes dizer, pá, malta, para quem não sabe é isto. Até porque é um bocado indelicado, estás a ver? Pode ser visto de forma E quem não percebe não pode pausar e não sei o quê. Sim, exatamente, não pode ir pesquisar no momento e reter aquela informação também é um bocado complicado, porque lá está, como é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, tu às tantas já te esqueceste daquele pormenor que na altura te perguntaste, não é? Mas só para quem nos está a ouvir, nós há bocado estávamos a falar do Lewis Strauss, e se calhar para quem não viu o filme não percebe quem é que é, mas basicamente o Lewis Strauss foi uma pessoa que esteve ligada ao Oppenheimer e que a dada altura se opôs fortemente à sua posição política associada à energia atómica, ok? Portanto, só para dar aqui um pequeno contexto, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, não é? Para também não dar assim demasiados spoilers, porque eu acho que aí é que entram verdadeiramente os spoilers, não é? Porque é aquela parte histórica que não é tão mainstream não é? Eu não sabia, também eu não fazia a mínima ideia. Mas só para, portanto, contextualizar, desculpa lá. Sim, é assim. Porque nós estávamos a falar dele lá, o Lewis Strauss, estávamos a dar por garantido que as pessoas lá em casa sabiam quem eram. Sim, pronto. Sabiam quem era. Desculpa. E eu há bocado estava a dizer, o Christopher Nolan é um grande geek e não é só em termos de... Pronto, ele tem muitos filmes que lidam com física ou com cenas maradas que têm a ver com o tempo e andar para trás no tempo e para a frente e isso tudo. Mas no filme eles falam também sobre o Jung. Reparei. Falam sobre o Jung, falam sobre o Freud. Yeah. Falam sobre o Bhagavad Gita. Tipo, o Bhagavad Gita é um texto importantíssimo porque é daí que vem a frase do I'm become death, destroyer of worlds. Do hindu. É um texto épico hindu. Ok. E uma epopeia, é? É literalmente o equivalente aos Lusíadas e a Odisseia. É a Odisseia, essas coisas todas. E okay. então, pá, é bué fixe porque todos os filmes do Christopher Nolan têm um nível de geek incrível, estás a ver? Seja com física ou com outras coisas assim. Mas, então, e os físicos que tu viste lá, como é que podemos falar sobre isso? Eu não sou assim tão da física e já estava a achar bué da fixe. Sim. Opa, foi incrível, imagina. A dada altura, pronto, estavam-se a reunir, até mesmo antes disso, não é? Quando tu começas a ver as notícias, não é? A notícia de que tinha sido descoberto o neutrão pelo Chadwick em 1932, se não me engano. E depois eles começam a reunir, a tentar verificar aquilo que tinha sido feito. Por exemplo, a fissão do urânio, não é? Foram para o laboratório experimentar. Foi a fissão do urânio, se não me engano. Eu já não me lembro, mas o que tu estás a falar especificamente é daquela questão... havia uma cena que o Oppenheimer e inclusive o Einstein diziam que não era possível de acontecer. Sim, isso houve é fissão. Um gajo na Alemanha que fez, veio a notícia e eles continuaram a dizer que não era possível. Exatamente. O Oppenheimer fez contas a dizer que não era possível. Exatamente. O outro bacana foi lá fazer a experiência e tipo... Sim, afinal é possível, acabei de fazer a experiência. Sim, porque há aí todo um contexto histórico e físico por trás, não é? Porque imagina, antes de 1932, portanto, antes da descoberta do neutrão, aquilo que se sabia é que os núcleos atómicos eram essencialmente carregados positivamente, portanto eram constituídos à partida por prótons. Não sabia ainda se haviam os neutrões lá dentro não, mas ali no núcleo ou não, constituíam o núcleo. Pois. Então qual é que era a problemática? A problemática associada à fissão, portanto ao facto de nós conseguirmos, enfim, partir os átomos grandes em átomos mais pequeninos, era bastante esotérico. Porquê? Porque a única maneira de tu conseguires fazer isso de forma minimamente viável era tu bombardeares os núcleos com prótons. Mas toda a gente sabe que os prótons têm carga elétrica positiva. Se os núcleos também têm carga elétrica positiva, então aquilo que acontece é que quando tu bombardeias os núcleos com prótons, devido à interação eletrostática, na prática tu vais ter ali, e é possível fazer isso de forma clássica, não é? Portanto, cálculos clássicos, considerando a interação de Coulomb, a interação eletrostática, tu consegues determinar que existe ali uma distância mínima a partir do qual, ou melhor, podes ver uma distância mínima ou uma distância máxima, consoante a tua perspectiva, não é? Mas tu consegues determinar a distância a partir do qual os prótons não conseguem chegar para lá e não conseguem atingir diretamente mesmo o core, não conseguem atingir o núcleo, estás a ver? Sim. A única maneira de tu conseguires fazer isso é acelerares
uma quantidade absurda de prótons com uma diferença de potencial muito elevada, estás a ver? E mesmo assim, a secção eficaz, portanto, de uma maneira geral, a probabilidade desse evento acontecer é muito baixa, estás a ver? E por isso foi com base nesse raciocínio que vários cientistas, em particular o Einstein, disseram: pá, vocês não vão conseguir fazer isso. Portanto, isto era a física da fissão nuclear antes de 1932. Com a descoberta em 1932 do neutrão por James Chadwick, o pessoal começou a pensar: pá, nós temos aqui literalmente uma partícula que nos permite fazer a fissão nuclear. Porquê? Porque como o neutrão é eletricamente neutro, tu basicamente consegues penetrar a barreira eletrostática, porque o neutrão não sente a interação eletrostática. Ao contrário do próton. Ao contrário do próton, que é carregado eletricamente positivo, não é? É positivo carregado. Com o próton, para conseguires fazer o que o neutrão faz, era aquilo que estavas a dizer. É preciso uma quantidade exorbitante e mesmo assim é muito, muito, muito complicado. Muito complicado. O neutrão mudou completamente. Foi conseguido, mas eles precisavam de uma diferença de potencial absurda, precisavam de concentrar aquilo imenso e não sei o quê. Portanto, depois do neutrão, pá, muito mais simples porque lá está, o neutrão, por não sentir a interação eletrostática, conseguia facilmente quebrar, não é? Partir os núcleos, em particular os núcleos de urânio. Exato, e conseguia criar a tal nuclear chain reaction. Exatamente. Porque os núcleos de urânio, não é? Pelo que eu percebi, com o neutrão, ele absorvia o núcleo de neutrão, mas depois, tipo, quando havia o decaimento, não é? Aquilo sim. mandava 2 e isso conseguia criar uma reação em cadeia. Vamos lá ver. A reação de fissão que foi muito mencionada ao longo do filme é uma reação do tipo: tu tens um neutrão que, enfim, esbate, interage. Eu gosto mais de utilizar a palavra interage porque é mais cientificamente correta. Interage com um núcleo de urânio 235. Sim. Portanto, um núcleo de urânio que tem 235 nucleões, ou seja, tem 235 prótons mais neutrões, ok? Depois disso, no fundo, esse núcleo absorve o neutrão e ficamos então com um urânio 236. Exato. 235 mais 1 nucleões, não é? O que é que acontece? O urânio 236 é bastante raro. Porquê? Porque é radioativo. Ele é muito instável. Ok? Exatamente. Por ser muito instável, ele tem um tempo médio de vida muito pequeno. Por ter um tempo médio de vida muito pequeno, ele decai facilmente. E decai em quê? Ele decai basicamente em 2 neutrões mais 2 núcleos mais levezinhos, não é? Eu não me lembro quais é que são, para te ser honesto. Não tenho a certeza se um deles é chumbo ou não. Eu até posso ver isto aqui com calma. Mas é isso, ok? Portanto, o urânio 235 absorve um neutrão, vai para o urânio 236 e esse urânio 236 é que, por ser muito instável, decai e dá origem aos tais 2 neutrões que hão de continuar essa chain reaction, portanto, essa reação em cadeia. Portanto, o princípio por trás da fissão nuclear no que toca à bomba atómica era esse. Era causar uma reação em cadeia desses decaimentos do urânio, não é? Sim, e a experiência que foi feita na Alemanha e que eles depois comprovaram nos Estados Unidos tinha a ver com isso especificamente ou tinha a ver com a cena do neutrão? Não, o neutrão tinha sido descoberto, não é? Tinha sido descoberto em 1932. Portanto, aquilo que eles reproduziram no laboratório, se eu não estou em erro, foi precisamente uma reação de fissão. Ok. Portanto, tinha sido feita uma reação de fissão na Alemanha e depois eles confirmaram lá no laboratório em Berkeley, não é? Berkeley, se não me engano. Acho que sim. Ok. Yeah. E desses cientistas todos que apareceram aí no filme, qual... não sei, eu curti bué de ver o Niels Bohr, meu. O Niels Bohr é ganda bacana. E é bué fixe ter aparecido no filme também. E depois, pronto, como as pessoas já devem saber, aparece o Einstein, aparece Heisenberg... Aparece mais quem? O Feynman. Aparece o Feynman muito novinho, não é? Aparece o Feynman para aí tipo com
20 e poucos anos, exatamente. Ele também fez parte do Projeto Manhattan, mas acaba por não ter um papel relevante por ser... Pronto, ele na altura devia ser estudante de doutoramento, portanto ele ainda estava a dar os seus primeiros passos. Mas, e apesar... de qualquer forma, ele já estava envolvido naquilo. Eu não sabia também. Não sabias? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas ele como, lá está, como era bastante novo, se calhar estava completamente dwarfed pelo gênio dos outros, estás a ver? Que já tinham muito mais anos de experiência e isso tudo. Sim. Mas foi interessante. Imagina, do ponto de vista da malta, não é do ponto de vista, mas é em termos de momentos altos de aparecer um físico e eu ficar tipo, no way! Estás a ver? Houve um problema, e eu acho que isso por acaso não foi muito retratado no filme, mas que no vídeo, por exemplo, do Veritasium acontece, é que quer dizer, se bem que no filme eles dão a entender isso, não sei se tu te apercebeste, de certeza que sim, ao longo do filme, principalmente ao início, eles dão bem a entender que o Oppenheimer é muito mau no laboratório, que ele não percebe nada de máquinas, que ele não sabe mexer nas coisas, estás a ver? Yeah. E isso era o que acontecia muito na América, quando ele estava a fazer o doutoramento com o Rutherford, com o Rutherford, que foi prémio Nobel também. Ele basicamente estava a fazer um trabalho muito de oficina, muito experimental. Ele estava, na verdade, a desenvolver filmes finos que basicamente iam servir como alvos para reações nucleares. Só que ele não gostava daquilo porque realmente não tinha muito jeito. Pronto, acontece. Eu também não sou um bocadinho nabo no laboratório. Falo ao gajo que já deu aulas na faculdade de laboratório. Mas sabes ensinar sobre como fazer coisas fixe no laboratório e não operar o laboratório não. Coisas muito básicas eu por acaso tenho alguma à vontade. Agora com coisas mais complicadas é que não. Mas isto tudo para dizer o quê? Que quando ele vai para Göttingen... Não, eu estou a confundir. Göttingen, certo? Sim, a cidade na Alemanha, se não me engano. Ele vai trabalhar para lá e quem é que ele conhece? O Heisenberg. Sim. Quando ele aparece, lembras-te daquela cena em que o Heisenberg está a dar uma aula de física quântica e ele aparece lá no final da palestra com o Rabi, que também o Isidore Rabi, não é? Que era um físico da altura, que também foi prémio Nobel, se não me engano. A sério? Também foi. Aqueles gajos foram quase todos prémio Nobel, não tens a noção. Menos o Oppenheimer. Menos o Oppenheimer, infelizmente, não é? Mas tipo, aquela cena é brutal. Fogo! Mr. Oppenheimer! Muito fixe. Eu vibrei imenso. E depois quando o Oppenheimer... Repara que lá está. Outra coisa que eu pessoalmente já tinha assim uma noção, mas se calhar tu não tinhas, e a generalidade do público não tinha, eu por acaso não falei sobre isso no episódio da física quântica, foi que a física quântica na América inicialmente não era muito bem vista. Ok. Porquê? Porque era um bocado místico. Estás a ver? Por causa daquelas coisas todas. Lembras-te? Sim, conceitos todos estranhos. Física quântica... Sim, na América. Na América. Quem é que traz a física quântica para a América? Oppenheimer. Foi ele que trouxe. Lembras-te com o início, na sala, quando ele anunciou que ia dar uma espécie de um curso /cadeira de física quântica. Não estava lá ninguém. Só tinha lá uma pessoa. E depois no final estavam lá quanta gente? Imensas. Foi ele que trouxe a física quântica para a América. Ou que pelo menos, imagina, se ele não trouxe, lá está, porque eu também não tenho a certeza, mas se não foi ele a trazer, foi sem dúvida ele quem a tornou mais comum e mais mainstream, não é? Ainda no tópico da física... Deixa-me só fazer aqui um à parte. Em relação àquela reação de fissão que nós estávamos a falar há bocadinho, do urânio-235 absorver um neutrão, que depois vai para um urânio-236 que é instável, não é? Que vocês, se forem à página, mesmo a portuguesa, da fissão nuclear, vocês vão ver lá esta imagem. Depois o que é que acontece? O urânio-236 é que decai para um núcleo de criptónio, 92, e para um núcleo de bário 141, que por sua vez libertam energia, isto aqui é muito importante, não é? Pois, a energia é que é importante. E aqui estão representados 3 neutrões. Eu por acaso tinha ideia que eram 2, mas... Sim, eu também tinha ideia que eram 2. Mas não é, imagina, a ideia em geral é que é o mais importante, não é? Ou seja, aquilo, no fundo...
é uma reação que consegue se manter a si própria até que tudo acabe, não é? É a questão toda. Tu quando dás set a uma nuclear chain reaction, pá, já não há nada que tu possas fazer. Sim. Aquilo vai continuar até tudo ter acontecido. Até basicamente a energia libertada nos processos de fissão ser suficientemente pequena. Basicamente é isso. Então, isso e que a cena do da atmosfera. incendiar a atmosfera? Sim, isso era basicamente uma hipótese que eles tinham, porque a ideia era, se tu estás a libertar uma quantidade de energia suficiente... Porque há aqui uma grande questão, meu. É que tu, para além de estares a libertar uma quantidade enorme de energia, tu estavas a fazê-lo numa região muito condensada do espaço. Portanto, no fundo, tu estavas a ter uma densidade de energia, a energia por unidade de volume era estúpida. Não é? Pois. Então qual é que era a hipótese? A hipótese que mais tarde foi refutada, não é? Até mesmo experimentalmente, não é? Por causa... Acaba por ser uma experiência, não é? Vamos ver. Foi que... Theory can only take you so far. Exatamente, uma grande frase que foi dita pelo menos 2 vezes no filme, não é? A hipótese era de que, devido à densidade de energia ser extremamente alta, podia dar-se o caso de essa energia interagir com as moléculas que faziam parte da atmosfera e, no fundo, levar essas moléculas todas a irem para estados excitados, não é? Absorverem essa quantidade de energia. Portanto, a energia que é libertada é essencialmente sob forma de fotões, não é? Sim. Que, por sua vez, podem excitar outras moléculas, outros átomos da atmosfera. E fazer, portanto, ali uma reação em cadeia que podia dar origem a uma reação de combustão. Por outras palavras, dar origem a um incêndio generalizado na atmosfera. Em toda a atmosfera da Terra, literalmente. Porque era um efeito em cadeia sem paragem, não é? Imagina o que é. Imagina o que é o teste de Trinity, meu. Haver uma probabilidade não nula. Porque essa é que é a cena. Eles nunca conseguiram provar, teoricamente, que existe uma probabilidade nula. Sim. Pá, é uma probabilidade muito pequena. Quase zero. Os gajos tipo, mas assim, quase zero. É o melhor que nós conseguimos. Exatamente. É quase zero. Mas sabes que isso, de uma maneira geral, é o que acontece. Tu, quando fazes um estudo estatístico, faças o que fizeres, imagina, tu, do ponto de vista teórico, nunca podes dizer que é zero. Mas aqui a cena é as consequências daquilo acontecer. Pois é. Essa é que é a cena. Exatamente. Porque uma coisa é tu fazeres um estudo estatístico e não é zero, nunca chega a zero, okay, whatever. Agora, Exatamente. Quando há uma infinitésima probabilidade de tu destruires o mundo, estás a ver? Epá, já é um bocado... Os gajos ali no Trinity deviam estar a suar, ué. E essa cena toda... Pá, essa cena toda é incrível, meu. É incrível. Nós não vamos entrar em detalhes, mas tipo... Não. Mas vejam é incrível. E deixem-se levar pelo que está a acontecer. Tipo, sim. Epá, é tão bom, tão bom. Sim, do ponto de vista... É que imagina, do ponto de vista ético e até mesmo moral, não é? Uma decisão super complicada. Depois, a própria... Pá, eu arrisco-me a dizer, a própria beleza da construção, não é? Aquilo... Imagina, para o bem ou para o mal, aquilo acaba por ser uma obra de engenho do ser humano incrível. Exato. Como é que é possível? Estás a ver? Até basta pensar, para dar ainda mais força ao argumento, basta pensar que isto daqui a pouco foi feito há 100 anos. Pá, incrível, não é? E depois, do ponto de vista cinematográfico, ei, eu não acredito, meu, tão bom. Porque tu, ao estares a assistir, consegues entrar para dentro daquilo. Tu consegues ser um espectador do teste Trinity. Não é? Estás a brincar? A falta de som, não é? A falta de som, o ambiente, a luz, não é? Pá, está tão bom. Está tão bom. Lá está. Malta, eu não sou uma pessoa que costuma ver muitos filmes. Mas uma coisa é certa. Este foi dos melhores filmes que eu já vi. De certeza. E ainda falando sobre a questão do incendiar, entre aspas, a atmosfera, aquilo no fundo, o que eu vi, ou o que eu tive a ver é que o risco no fundo era deles causarem uma reação de fusão como consequência de uma reação de fissão. Estás a ver? Começar a haver fusão nuclear na atmosfera como consequência da fissão da bomba. Imagina.
Epá, das duas uma. Ou eu acho que tu estás a enganar e interpretaste mal, ou então sou eu que estou a pensar de forma errada. Porquê? Porque, imagina, tu para incendiares uma coisa, o que é incendiar? É tu teres uma reação de combustão. Estás a ver? E como é que tu tens uma reação de combustão? Tu, essencialmente, precisas de, se não me engano, oxigênio molecular, certo? Sim. Então, tu na atmosfera, claro que tens esse oxigênio molecular, não é? Senão como é que nós estávamos aqui a respirar? Mas então, aqui a minha questão é... Porque nós temos que tentar perceber uma coisa. Nós temos que tentar perceber qual é que é a física por trás destes processos, não é? Como eu tinha dito há bocadinho, aquela reação de fissão, numa última instância, vai libertar energia, ok? Mas aqui a questão é, o que é libertar energia? E como eu já tinha dito, vai libertar energia sob forma de fotões. Para quem já tinha assistido ao episódio 9 do Estranho Mundo da Física Quântica, fotões é nada mais, nada menos do que o caráter corpuscular da luz eletromagnética, da luz que nos ajuda a ver, não é? Sim. Só que o que é que acontece? Esses fotões não são fotões quaisquer, man. Esses fotões fazem parte da radiação gama. São fotões gama, são os fotões mais energéticos que nós conhecemos. Estás a ver? Só para teres a noção da energia, da quantidade absurda de energia que aquilo liberta. Aquilo é radiação gama. Estás a ver? E o que é que acontece? A partir do momento em que tu tens radiação gama, tu facilmente consegues penetrar o que quer que seja. Estás a ver? Sim, sim. Imagina, eu não sei se tu tens a noção, mas isto sou eu a divagar, como é óbvio, porque eu adoro falar sobre estas coisas. Mas tu sabes, é possível a Terra ser aniquilada por uma coisa que se chama um Gamma Ray Burst. Um Gamma Ray Burst é basicamente uma explosão de raios gama vindos, se não me engano, porque não é a minha especialidade, de supernovas. Ok. Muito distantes, estás a ver? Imagina, os raios gama são concentrados e numa quantidade suficientemente grande, são suficientemente potentes, ou melhor, energéticos, para não partir o planeta ao meio, mano. Eu nem sequer estou a gozar. Tipo, sim. E daí a preocupação toda deles é que se aquela reação de fissão já entra na parte da radiação gama, tu começas a ficar, mano, nós estamos a lidar com energias absurdas. Então se nós temos aqui radiação gama, as moléculas e os átomos que constituem a nossa atmosfera, em particular o oxigênio, não é? Pode ter ali umas certas reações químicas causadas, lá está, pelaquela radiação gama, que faça com que, lá está, haja combustão e haja um incêndio generalizado à atmosfera. Ou seja, eu não pesquisei sobre o assunto, estás a ver? Isto é só com base naquilo que eu estou a pensar agora e naquilo que eu vi no filme. Sim. Naquilo que eles falaram. Mas parece-me que foi isto a preocupação deles, estás a ver? Foi haver uma quantidade enorme de energia que pudesse interagir com as moléculas que pertenciam à atmosfera e criassem reações de combustão, e lá está, de inflamáveis, não é? E de incêndio, não é? Mas generalizado, sim. e não de fusão por si só. Mas também havia isso. Eu acho que o medo específico deles era que aquilo fundisse os núcleos dos átomos de hidrogênio. Porque isto também tem a ver com o vídeo que eu acabei de ver há bocado do Veritasium também. Eu já tinha começado a ver há uns dias, mas pronto, nós vamos pôr na descrição. Eu também vi, mas devo ter escapado. Porque... Imagina, eu enquanto agora eu estava a ouvir, mas eu pesquisei aqui How could the nuclear bomb ignite the atmosphere? E uma das primeiras coisas que aparece é do Washington Post, portanto há de ser minimamente reliable, né? E o que diz é que the nightmarish idea was this: the tremendous fireball generated by the bomb is so great that it hits the nitrogen atoms in the atmosphere to the point that their atomic cores, called nuclei, fuse. Ou seja, a questão deles era os núcleos de nitrogênio, azoto, sim, se começassem a fundir, estás a ver? E eu não sei especificamente como é que isto pode causar alguma reação em cadeia, mas, no fundo, isto o que está a acontecer é uma reação de fissão
a dar origem a uma reação de fusão. Exatamente, sim. Estás a Nesse caso, sim. Imagina, lá está, como eles estavam a falar de incendiar a atmosfera, eu pensei logo, tipo, em reações de combustão, que foi isso que me fez mais sentido do ponto de vista linguístico, estás a ver? Pois, Mas porque imagina, eles mesmo no filme acho que utilizam a palavra incendiar, tipo, Pois. set fire to the atmosphere, ou ignite the atmosphere. Mas imagina, do ponto de vista físico, portanto, imagina, deixando um bocado de lado aquilo que incendiar significa, que é para não me induzir em erro de ir pensar em reações de combustão, pá, sem dúvida, estás a ver? Depois Isso diz aqui, pode dar o caso, The claro. energy released causes more nuclei to fuse, triggering a runaway reaction that sets the atmosphere ablaze. Estás a ver? E isto é relevante, pronto, isto era uma preocupação que eles tinham na altura, não aconteceu, probabilidade não nula de acontecer, não é? E eles fizeram os testes e acabou por não acontecer, ainda bem, mas depois isto foi a premissa utilizada para a construção da bomba de hidrogénio. Exatamente. Portanto, aqui é basicamente a ideia contrária. Portanto, se a fissão é o facto de nós quebrarmos núcleos radioativos muito grandes, muito pesados, e através disso libertarmos energia, o processo contrário é a fusão nuclear. Portanto, a capacidade de nós unirmos núcleos levezinhos em núcleos mais pesados e, através disso, libertarmos energia. Lá está, sob forma de fotões, não é? E em termos de poder destrutivo, é completamente diferente. Tens uma reação de fusão e teres uma reação de fissão, porque a bomba de hidrogénio... eu acho que Sim. O teste Trinity e as bombas que foram dropadas em Hiroshima e Nagasaki tinham entre 18 e 20 quilotoneladas de TNT. Eram equivalentes a 18 ou 20 quilotoneladas de TNT. Eu não tenho bem a certeza dos números, mas nisso não me soa estranho. Pronto, e a Ivy Mike, que foi a primeira bomba de hidrogénio desenvolvida pelos Estados Unidos, era 400 vezes mais potente do que isso. Ou seja, imaginem uma explosão 400 vezes maior do que as explosões de Hiroshima e Nagasaki. Certo? E a Tsar Bomba, que é a bomba atómica com mais power alguma vez construída, era 2.000... construída não sabemos, mas testada de certeza. Utilizada. 2.000 vezes maior do que o Trinity e as bombas de Hiroshima e Nagasaki. 2.000 vezes, meu. 2.000 vezes. Só não foi mais potente porque eles não quiseram. Porque eles tinham capacidade tecnológica para o fazer. O que é que acontece? O que acontece é que se eles tivessem dropado a Tsar Bomba mais potente, o que é que acontecia? Os pilotos que a iam dropar morriam instantaneamente. Não havia tempo. E podia dar-se o caso de... Quer dizer, não, lá está, a probabilidade de acontecer aquilo que nós estávamos a falar é muito pequenina, mas quer dizer, as repercussões a nível radioativo, não é? Tipo, seriam muito grandes. Quer dizer, havia ali uma parte do globo, lá está, eu acho que eles droparam aquilo lá para cima, a parte de cima da Rússia, tipo no Ártico, mais Ártico, o que é. Pá, aquilo ia ser mesmo massive. Eu estive a ler que, isto por acaso foi o ChatGPT que disse também, que a shockwave da Tsar Bomba deu a volta ao mundo 3 vezes. Vê lá. Ou seja, tipo, o blast daquilo foi ouvido em todo o mundo at least 3 times, estás a ver? Exatamente. What the fuck? Isso é ridículo, meu. É ridículo. É ridículo. Mas, imagina... Agora, falando um bocado sobre algo que é retratado também no filme bastante bem, que é as questões morais do lançar as bombas para acabar com a guerra. O que é que tu tens a dizer acerca disso? Valeu a pena? Não valeu a pena? Foi uma boa decisão ou não foi uma boa decisão? Opa, terminar com a guerra, terminou. Bem, imagina, se o objetivo era esse, claro que foi cumprido e muito bem cumprido, não é? Mas é a tal cena, I've won, but at what cost? Não é? Exatamente. É a frase que retrata melhor esta situação. E não é só, imagina, em vários níveis. Em vários níveis, claro. Eu ganhei, mas a que custo?
as vidas dos civis, porque 95% das pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki eram civis, a maior parte eram mulheres e crianças. Exatamente. Yeah. Ou seja, nesse sentido, né? Que custo, a que custo nesse sentido, e a que custo num sentido maior, que é eu criei proliferação, o não é? Exatamente, é o precedente e a tecnologia que foi proliferada graças àquilo. Estás a ver? Tipo, ainda por cima a cena toda do uau, resultou, estás a ver? Exatamente. Pá, o ter resultado é ao mesmo tempo fixe. Sim, lá está, por isso é que eu estava a dizer há bocado utilizar o termo beleza, não é? Quer dizer, do ponto de vista científico, aquilo é fascinante, não é? Exato. Agora lá está, utilizares aquilo com os propósitos militares é pronto. Mas essa é a questão, imagina... Mas desculpa interromper, mas sabes que, e eu por acaso era para te perguntar sobre isto, imagina... Nós vamos estar aqui a falar sobre as consequências negativas, não é? E os perigos que podem advir das descobertas científicas. Que neste caso pronto, houve todo aqui um contexto, não é? Houve primeiro a descoberta do neutrão, depois houve a descoberta das reações de fissão e por aí adiante. Mas aqui a questão é, foi certo ou foi errado terem dropado as bombas em Hiroshima e Nagasaki? A questão é, e foi uma coisa que eu pensei, mano... Os gajos droparam a bomba em Hiroshima, primeiro, e os japoneses não se renderam. Não, mas era isso. Estás a ver? Tipo, imagina, porque uma coisa que eu pensei, e foi uma proposta que até foi feita pelo próprio Oppenheimer, que era, pá, por que não dropar as bombas no território do Japão, mas não afetar, tipo, nenhuma população, estás a ver? Só para eles terem uma noção, exatamente, só para eles terem uma noção do poderio militar e tecnológico que os Estados Unidos detinham. Mas a cena é, os manos droparam uma bomba numa cidade como Hiroshima, que, se não me engano, era na altura das mais populadas no Japão. E mesmo assim eles não desistiram. Estás a ver? Eu acho que a resposta está aí, estás a ver? É que se eles tivessem optado por guardar a bomba... A guerra ia se prolongar mais, iam perder-se imensas vidas, tanto de um lado e do outro. Sendo que também sendo que também convém dizer, é muito difícil calcular ao certo quantas vidas é que seriam sem a bomba, não é? Mas iriam, de certeza, haver muitas mortes de cada lado, não é? Pá, e depois ainda havia o caso de, ok, dropar a bomba num sítio só para eles terem uma noção do poder tecnológico que eles têm. Mas a realidade é que se dropou a bomba em Hiroshima e eles não se renderam. Foi precisa outra bomba. Seja, aqui o argumento que até faz sentido é que o facto deles não se terem rendido com a primeira bomba justifica, não é? É evidências de que a utilização da bomba foi necessária, certo? Não só da primeira como da segunda também. Porque a cena é, eu estava a falar ontem com o André e com o Malik também, que provavelmente o que passou pela cabeça dos japoneses é tipo, eles droparam uma bomba, mas os gajos não têm mais bombas. É tipo, usaram a sua última carta, vamos continuar. Já lançaram a segunda e eles tipo, what the fuck is going on? Tipo, quando é que isto vai parar? Porque imagina, tu lanças uma, é uma cena. Eu acho que o que passou pela cabeça deles deve ter sido isso. É tipo, não subestimando os Estados Unidos, eles... acreditavam que aquilo era tipo uma cena pontual. Sim, era a última cartada, porque era do tipo, era um poder que nunca tinha sido visto antes, então era do tipo, imagina, para estes gajos estarem a dropar a bomba, esta bomba, é porque eles estão mesmo na reta final, não têm mais nada, tipo, vamos aproveitar que eles droparam a sua última cartada e vamos continuar na ofensiva. Isso faz todo o sentido. Eu não sei o quão historicamente está correto, mas isso faz sentido. Mas isso é uma coisa que tu só sabes em retrospectiva. Claro. Porque antes de lançares a primeira bomba, lá está, tem a ver com cenas morais mesmo. Imagina, tu não podes retroativamente decidir que uma decisão foi moralmente correta. Ou foi ou não foi no momento. Estás a ver? É quase impossível, não é? Exato. Arrisco-me a dizer que se calhar é impossível. Ou seja, tu retroativamente nós podemos justificar isto. E até existem boas evidências de que para efetivamente acabar a guerra e para pôr um ponto final naquilo, tendo em conta que eles estavam a planear uma invasão ao Japão. E o argumento de muitos a favor da bomba era uma invasão ao Japão vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Não vai ser só tipo uma cidade que vai ser aniquilada. Aquilo vai ser completamente destruído, porque eles não se vão render.
a única maneira deles se renderem é de nós lançarmos esta bomba. E isso foi comprovado, entre aspas, há muitos argumentos a favor de que isso era de facto verdade, agora. Agora que se lançou a primeira e eles não se renderam, estás a ver? Mas antes disso não havia maneira de saber. Claro. Não havia. Sim, lá está, porque para além desta dimensão a nível das mortes, não é? Existe depois todo o dilema associado à proliferação das armas. Portanto, havendo esta tecnologia, as outras potências mundiais também vão entrar na corrida por este tipo de armamento. Pois. E o que é que vai surgir daí, estás a ver? Sabes que eu acho que, e ligando ao episódio da semana passada, eu acho que eu consigo encontrar um paralelismo entre o desenvolvimento das bombas nucleares e agora o desenvolvimento da inteligência artificial. Claro que com certas características, não é? Mas acho que no seu core, no seu núcleo, vai dar um bocado ao mesmo, que é, tipo, nós estamos a desenvolver tecnologia, estamos a desenvolver ciência, não é? Neste caso mais ciência da computação, e estamos a ver até onde é que isto vai. Mas ao mesmo tempo também estamos a ter alguns receios com os riscos que podem daí surgir, não é? Porque imagina, tu podes utilizar a inteligência artificial para efeitos militares. Na boa, estás a ver? Sim, exato. Então aqui a questão é, nós estamos a tentar progredir científica e tecnologicamente, mas ao mesmo tempo também existem esta questão de mas quais é que vão ser as consequências a nível da cobiça, não é? E do monopólio que estas coisas podem trazer. Exato. Eu acho que é assim, a comparação para mim é perfeitamente válida, faz todo o sentido. Eu não estou a dizer que são as duas a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Porque a cena da bomba é tão flagrante, é tão ali no momento, uma coisa tão... que tu vês que está mesmo a causar destruição, estás a ver? Que, é in your face, estás a ver? Enquanto que coisas como estas, tipo da inteligência artificial... subtil, não é? É mais subtil, mas não significa que seja menos perigoso. Eu não acredito que seja menos perigoso, tipo, por natureza. Tipo, pode ou não ser, mas não é por natureza menos perigoso. Estás a ver? O que a inteligência artificial pode fazer à humanidade a longo prazo, se calhar é ainda pior do que, ou igualmente mau do que, sei lá, não sei. Percebes? É muito complicado. E lá está, estas questões éticas. Por exemplo, outro dilema ético que também há na ciência é as pesquisas de ganho de função. Nós já falámos sobre isso, que é... Mas se calhar explica novamente. Basicamente, o que se faz é... Isto faz todo o sentido, mas vocês vão perceber porque é que há de ser perigoso. Pega-se em vírus que existem normalmente na natureza e por aí, metem-se em laboratórios e faz-se experiências de ganho de função, que é o quê? Pegar nas características daquele vírus, a sua letalidade, a sua capacidade de propagar e isso tudo, e aumentam-se essas características propositadamente para se conseguir estudar esses vírus num estado OP, na sua final form, para se conseguir dentro do laboratório pesquisar com calma e saber-se o que fazer, para caso haja um vírus super OP eventualmente, já se saiba o que fazer. É basicamente tu estás a pegar no teu inimigo, estás a torná-lo bué da forte e num ambiente controlado estás a treinar bué para conseguir derrotá-lo, para quando chegas à guerra mesmo, já estás preparado. Sim. Qual é o problema? Imagina que há um leak. Pois. Imagina que aquilo sai... Por algum motivo, não é? Exato, imagina uma falha de segurança qualquer. Exato. Nem falando das pessoas que possam fazer isso propositadamente. Porque não quero estar a ser taxado de teorista da conspiração, pelo menos por enquanto. Mas só assumindo... Sim, só por uma questão de hipótese, não é? É como a cena da bomba, existe uma hipótese não nula de incendiar a atmosfera. Existe uma hipótese não nula de quando estão a fazer essa pesquisa, aquilo vir cá para fora. E se vem cá para fora, não é? E existe a questão toda. A questão toda de, será que o Covid veio de um laboratório? Eu acho que é bastante provável, estás a ver? Pois. E é isso, é assim, como o Covid se comporta, é como um vírus que foi
que foi alterado se comportaria. Tem um comportamento super específico e é difícil de lidar com ele. Estás a ver? Pois. Ou seja, E era algo sem precedentes, não é? Por isso é que até houve aquele pânico inicial, porque é uma coisa tão nova, não é? De onde é que isto veio, não é? Lá está, acho que está relacionado precisamente com o mistério associado à sua origem, não é? Exato. Eu não sei, eu também não sei Exato. quais é que são as origens. Eu não sou um expert sobre o Covid. Nem eu, mas nem a tu, única coisa que eu estou a dizer é que... Mas eu também já vi algumas evidências, não é? E houve uma investigação, não é? Existe uma probabilidade não nula de ter vindo num laboratório. Se veio num laboratório, era de facto porque eles estavam a fazer gain of function research, estás a ver? Pois. E isso é uma coisa que existem muitos próprios cientistas que são contra, que fazem petições contra. Não façam essas experiências, ok? Que podem até estar a fazer com boas intenções, mas os perigos que isto incorre não valem a pena. Porque, imagina, o Covid tinha uma coisa... O Covid espalhava-se muito, mas nem tinha uma taxa não era de muito letalidade. letal. Não tinha uma taxa de letalidade muito alta. E tinha um público-alvo. Mas imagina que por acaso sai um vírus que tem ambas as coisas. Porque o objetivo deles é aumentar tudo. Exato, é tornar aquilo super Sim, OP. sim. É basicamente tu pegares num vírus... imagina, lá está, eu não sou um especialista, tudo o que é biologia também não domino quase nada, mas acredito que seja pegar num vírus ou numa bactéria, uma coisa desse género... Algo que seja conhecido, modificar aquilo geneticamente e colocar aquilo em esteroides, basicamente. Não é? Em esteroides para perceber, ok, como é que lidamos com isto. Mas tipo, será que vale a pena? Será que isso vai surgir na natureza por si só, não é? Porque aqui a questão é essa. Aqui a questão é que tu tens que... Imagina, lá está, eu não sou um entendido da área, mas a primeira pergunta que eu coloco é... para tentar perceber se vale a pena. Certo? Existe assim uma probabilidade tão grande ou tão significativa de aparecer um vírus assim tão OP na natureza de forma espontânea? Se sim, talvez valha a pena. Se não, para que é que vamos estar a correr um risco que é completamente desnecessário, certo? E aqui a questão é, também temos que tentar perceber onde é que se define o threshold. Portanto, qual é que é a probabilidade, não é a partir do qual tu consideras que vale ou não a pena. Também tens essa questão. Exato. E esta questão, estes dilemas põem-se também mesmo ainda no mundo nuclear, energia nuclear. Energia nuclear. É a questão toda da... Imagina. Podem acontecer catástrofes, estás a ver? Imagina, lá está. Eu tirei física nuclear e partículas e do ponto de vista da física que está envolvida aí, eu percebo o que é que acontece e eu percebo quais é que são os receios. Os receios têm a ver com os reatores e com as catástrofes, não é? Que foram terríveis, dos reatores nucleares de fissão. Porque o que é que acontece com a fissão? A fissão tem uma característica que é muito negativa, que é, tal como nós estávamos a dizer há bocadinho, são reações em que os núcleos são radioativos, são muito instáveis. E acontece muitas vezes, não é? A radioatividade, que foi descoberta na década de 90 do século XIX, não é? Por Marie Curie, o seu marido e o Becquerel, que curiosamente tem hoje dá nome a uma unidade na física, que é a da atividade radioativa, no fundo. Sério? Exatamente. No fundo, a radioatividade, não é? É o facto de haver uma instabilidade ao nível nuclear. E, portanto, faz com que essa instabilidade, não é? Provoca efeitos na natureza, não é? Começa a haver, ou pode haver mutações genéticas, não é? E por aí adiante. E isto tudo para dizer o quê? Que os núcleos que estão envolvidos nas reações de fissão são muito radioativos. Portanto, os núcleos muito pesados, o tal de urânio 235, o plutónio 239, são muito radioativos, são muito instáveis. E, portanto, criam, não é? Trazem consigo, ou catalisam, se calhar do ponto de vista químico é a palavra mais correta, mas dão origem ao chamado lixo radioativo. Exatamente. Okay? O que é que se faz com isso? O que é que se faz com isso, não é? E nem é só as catástrofes que causa... Por si só, é depois ali os remanescentes, mesmo não é? Quando corre bem, mesmo quando corre bem, mas quando se faz normal, o que é que se faz com o lixo radioativo? Pois, isso por si só também é um problema. Isso por si só também é um problema, ainda bem que tu referiste isso. Porquê? Porque aqui a grande questão é que esses núcleos, os radioativos, ou melhor, o lixo radioativo, tem um tempo médio de vida que é muito grande.
E, portanto, tendo um tempo médio de vida muito grande, significa que vai demorar muito tempo a deixar de existir numa determinada região. Por isso é que nós temos ainda hoje em dia regiões como Chernobyl que são muito radioativas, porque ainda está ali um concentrado, não é, de núcleos radioativos. Portanto, a radioatividade continua a acontecer, não é? Yeah. Mas o tempo médio de vida daquela população nuclear é tão grande que na prática, tipo, imagina, só para terem uma noção, se não estou em erro, a vida média do urânio-235 está na ordem dos milhares de anos. Estás a ver? Pá! Está muito longe da escala temporal humana, não é? Então, esses são os receios por trás da utilização da energia nuclear como fonte de energia, não é? Para os seres humanos. Mas isto é a fissão nuclear. Nós temos a outra face da moeda, que é a fusão nuclear, que do ponto de vista da radioatividade é, na sua generalidade, e existem alguns núcleos que são leves e são radioativos, mas de uma maneira super geral, são limpos. Portanto, as reações de fusão não deixam ou não trazem consigo radioatividade. Portanto, do ponto de vista da segurança, são muito mais fiáveis. E por isso é que hoje em dia a grande revolução a nível energético, portanto, não é, lá está, eu não acredito que é com energia eólica nem com energia solar. Não, imagina. A melhor forma de tu utilizares a energia solar era tu construís uma cena à volta do Sol. Tipo, não vale a pena. Uma Dyson Sphere. Uma Dyson Sphere. Tipo, exatamente. Não é tipo, tu estás com painéis solares. Tipo, imagina, obviamente que isso pode complementar. Mas a tua fonte primária de energia não pode ser com painéis solares, porque o rendimento energético daquilo é muito diminuto. Aquilo é muito baixo. Criar o Sol cá na Terra. Exatamente. Tipo, aquilo é Terra, ridículo. Não vale a pena. E criar o Sol cá na Terra, o quê? É tu utilizares fusão nuclear, que é aquilo que as estrelas utilizam para sobreviver, não é? Então, portanto, eu acho que a revolução energética passa por uma informação, não é? Por uma desmistificação da utilização da energia nuclear. Estás a perceber? Não, a tua opinião é biased. Há o físico nuclear a dizer que que a fusão nuclear é a melhor fonte de energia. Eu não estudei a física nuclear muito a sério, mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Tomás Sousa, que efetivamente ele trabalha em física nuclear. Ele tirou a engenharia física na Faculdade de Ciências, a licenciatura e o mestrado, e na sua tese ele esteve envolvido numa experiência de física nuclear, se não me engano, ou de física de partículas, já não sei. Mas ele é uma pessoa que inclusive tem uma organização chamada Reboot, não sei se tu conheces, mas que já conta para aí tipo com 2.000 e tal ou 3.000 e tal seguidores no Insta, só para nós termos a noção da dimensão do projeto. E ele é um advocate a sério da fusão nuclear. E eu concordo inteiramente com ele. E ele é uma pessoa que percebe muito mais daquilo do que eu. Estás a ver? Mas aqui, por exemplo, mesmo pondo de parte a radioatividade e essas coisas todas, não achas que vai sempre haver, principalmente tendo em conta a história desta tecnologia, começou por ser desenvolvida para bombas, tipo, para acabar com guerras e não sei o quê, não achas que vai sempre haver um certo receio porque, sei lá, ok, não tem radioatividade, mas sabe-se lá, houve um problema na central de Chernobyl, imagina que há um problema numa central de fusão nuclear, ok, que aquilo ao explodir não vai libertar tanta radioatividade, mas se explodir aniquila a cidade inteira, ou tipo, mas podemos construir longe da cidade, ok, mas tipo, é uma explosão e vai matar as pessoas que estão lá dentro à mesma, estás a ver? E tipo, sei lá, é complicado. Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que é possível desmistificar, como estavas a dizer, mas acho que vai ser um trabalho árduo e difícil por parte das pessoas que são a favor da fusão nuclear. Até porque nós já conseguimos ter fusão nuclear como deve ser a acontecer. Já existem recipientes que aguentam com aquilo de forma controlada. Existem vários reatores nucleares de fusão no mundo. A questão aqui é: serão eles, do ponto de vista energético, fiáveis? Ou seja, será que eles nos fornecem mais energia? Ou melhor, será que eles libertam mais energia do que aquela que nós, exatamente, fornecemos? Essa é outra questão. No ano passado, se não me engano, foi a primeira vez que houve fusão nuclear com rendimento positivo. Okay. Acho que foi nos Estados Unidos.
Paga-me se não. acho que foi nos Estados Unidos. E eu agora estava aqui a ver, o tempo de meia-vida do urânio-235, portanto, o núcleo que foi utilizado na primeira bomba de fissão nuclear, na Little Boy, tempo de meia-vida de 703,8 milhões de anos. Há aqui duas coisas. É basicamente infinito. Eu há bocado estava a falar do tempo médio de vida. O tempo médio de vida é basicamente tipo o tempo... Pois, porque eu acho que aqui, eu por acaso acho que aqui enganei-me, porque aquilo que eu devia estar a falar é o tempo de meia-vida, porque há aqui uma diferença, não é? Sim. O tempo médio de vida é o tempo médio do núcleo se desintegrar, ok? De decair, no fundo. O tempo de meia-vida é o tempo que leva até metade da população decair para metade. Ou seja, tu tens uma população de urânio-235 ao início e após 700 milhões de anos, ao fim de 700 milhões de anos é que aquilo vai para metade. Sim. O resto continua lá, estás a ver? Estás a ver? Tipo, isto é ridículo. Não é? Sim. Mas pronto, é assim, já vamos em não sei quanto tempo, já não sei quanto tempo é que estamos aqui a gravar, mas conversa boa. Recomendamos os dois, idem ver o filme, não é? Incrível, não sei quanto é que davas ao filme de 0 a 10. Do 10. Se queres fazer essa avaliação. Do 10. Eu não sei, se calhar dou-lhe para aí um 9 out of 10. Só porque há ali umas partes que são demasiado fast-paced e não se apanha nada. Não sei, eu se calhar estou a ser totó. Mas, de qualquer forma, recomendamos, em termos de cinematografia e soundtrack e tudo o que tem a ver com a arte do cinema, está incrível. Está historicamente accurate, não é? Pelo menos a maior parte, o que é relevante. E pronto, aborda alguns temas que são relevantes também sobre a moralidade das bombas e qual é o papel. Uma coisa que nós não falámos é a questão toda, a dinâmica entre as motivações dos cientistas e as motivações dos políticos. Pá, é muito interessante ver aquele filme também com essa perspectiva para perceberes tipo, os interesses de cada pessoa nas situações, o que eles dizem e o que eles efetivamente querem dizer, estás a ver? E sim, o que aquilo eles são autênticos braços de ferro, não é? Exatamente. Portanto, recomendamos e pronto, espero que tenham gostado deste episódio e até à próxima. Tchau. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we're